Olá, pessoal. Me chamo Luana Miranda, sou assistente de gestão de pessoas e também sou estudante de psicologia do oitavo período. Hoje eu trouxe aqui no nosso DHO um tema muito importante, principalmente para profissionais da área da saúde, profissionais da área assistencial, que têm muito contato com os pacientes, que lidam diretamente com a vida das pessoas. Então, o tema de hoje é cuidando de quem cuida, saúde mental e resiliência para profissionais que lidam com o luto. Então, é muito importante falar sobre esse tema com esses profissionais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, os médicos, todos que estão aí inclusos nesse ambiente, que lidam diretamente com a vida das pessoas. Então, é muito importante estar atento sobre o tratamento, sobre os cuidados, mas também estar pronto para lidar com esse momento que é muito difícil, não só para as famílias, não só para as pessoas que estão próximas ali da pessoa falecida, do paciente falecido, mas também para as pessoas que estão ali naquele ambiente, que tem uma expectativa também ali de melhora do paciente, que tem toda um preparo, todo um gasto, né, de energia ali para cuidar daquele paciente. E caso ele venha a óbito, é necessário esses profissionais estarem prontos para lidar com esse momento também. E como que eu lido com esse momento? Como que eu consigo cuidar do outro, mas também não deixando de cuidar de mim, das minhas emoções, dos meus sentimentos também. Então, esse treinamento, o objetivo dele, né, é capacitar profissionais que lidam diretamente com o luto, fornecendo ferramentas para fortalecer a resiliência emocional, promover o autocuidado e desenvolver estratégias para lidar com o impacto emocional da perda. O objetivo é garantir que os profissionais consigam prestar um atendimento humanizado sem comprometer sua própria saúde mental. Então, como eu falei no início, é muito importante a gente cuidar do outro, né? Obviamente, se dedicar ao tratamento do paciente, mas não deixando de cuidar da gente. Então, é muito comum que esses profissionais, eles absorvam muito todas as situações daquele ambiente. Então, existe uma expectativa muito grande na melhora, na recuperação de cada paciente. Então, no momento de um óbito, obviamente que ocorre uma frustração desses profissionais. Uma culpa, talvez, uma frustração. Então, como que faz, né, para a gente lidar com esses momentos, a gente não deixar de se cuidar também, de pensar na nossa saúde mental nesses momentos. Então, é muito importante a gente falar, principalmente sobre a saúde mental desses profissionais. Então, o que eu preciso fazer, Luana, para nesses momentos eu não sair do sério, eu não me culpar, eu não me frustrar? E, obviamente, que é muito difícil a gente não sentir, né? Então, o objetivo não é fazer com que vocês não sintam, né? Esses sentimentos, eles com certeza vão acontecer, é natural, vocês vão ver aqui que existem fases do luto também. Mas como fazer com que essas emoções não tragam um impacto muito negativo para a nossa saúde mental, que traga um sofrimento muito grande para esses profissionais. Então é natural, né, sentir essa tristeza, sentir essa frustração. Aliás, é ali, como eu falei, uma expectativa muito grande na recuperação dos pacientes. Então, quando ocorre, né, ali o luto, o paciente vem a óbito, é natural que ocorra essas emoções negativas. E qual que é o impacto emocional de lidar com o luto? Qual que é o impacto emocional para mim, Luana, como enfermeiro, como enfermeira, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, psicólogo hospitalar, estou aqui no meio, né, desses pacientes. Qual que é o impacto emocional de lidar diretamente com esse luto, com esse ambiente que as pessoas podem ocorrer, né, das pessoas virem a óbito? O impacto, a morte e o luto são realidades presentes no cotidiano de muitos profissionais, como equipes da saúde, assistência social, e setores administrativos. O contato frequente com a perda pode gerar esgotamento emocional, fadiga por compaixão e estresse ocupacional. Então, só o fato ali de você estar nesse ambiente pode ser que ocorra, né, esses sentimentos de esgotamento emocional,
uma fadiga, por compaixão. Então, querendo ou não, você, como eu falei, você cria uma compaixão por aquele paciente, é natural. E que você sofre ali por essa compaixão, né, no momento de um óbito. E que também pode levar a um estresse ocupacional. Você pode sentir um estresse constante por estar nesse ambiente, por estar ali presente, né, nessa situação de que as pessoas podem virar óbito a qualquer momento, de que o paciente que está ali num caso mais grave, né, ele pode virar óbito, ou ele pode ter uma recuperação também. Então, pode trazer um estresse para esse profissional também. É essencial compreender os impactos para buscar estratégias eficazes de enfrentamento. Então, diante desses impactos na nossa saúde, como que eu faço para não ter tanto esse esgotamento emocional, não ter tanto essa frustração no momento que ocorre? Compaixão, como eu falei, é normal, vocês vão ter essa compaixão, vocês vão ter essa expectativa de melhora. Porém, como em um momento, né, de um óbito, não se sentir tão abalado por esses sentimentos. E agora nós vamos falar sobre compreender o processo do luto. Então, muitas vezes as pessoas acham que o luto, né, é uma fase apenas, né, uma fase de tristeza, é uma fase que a pessoa se sente um sofrimento muito profundo, mas existem várias fases do luto. E, na verdade, começando pelo conceito, né? O que é o luto? O luto é uma resposta emocional à perda, que pode afetar o profissional tanto diretamente, quando é uma perda pessoal do profissional, ou quanto indiretamente, que é a vivência da dor dos outros. Eu posso sofrer ali com o luto de um familiar, de um amigo, de alguém próximo a mim, ou eu posso sofrer indiretamente, né? Que é a vivência da dor das outras pessoas. Então, no caso, fora, né, da área da saúde, eu posso sofrer com o luto de uma perda de um namorado de uma amiga minha, eu posso sofrer indiretamente, mas eu também estou com esse sentimento de dor por essa situação. E no caso de profissionais da área da saúde, eu sofro com a dor dos familiares, eu sofro com a dor do meu paciente. Não necessariamente essa pessoa é próxima a mim, mas eu sofro ali ao vê-lo naquela situação. As fases do luto, que é o modelo de Kubler-Ross, existem essas 5 fases do luto. A primeira fase, que vem logo após o óbito, é a negação. Isso não pode estar acontecendo. Então, é uma negação muito grande. Eu nego aquele sentimento, eu nego aquele acontecimento. Muitas pessoas chegam a não acreditar que aquela pessoa se foi. A segunda fase é a raiva. Por que isso aconteceu? Então, começa a questionar por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu com essa pessoa? A gente estava num momento tão bom, esse paciente ele estava se recuperando, ele estava num momento bom da recuperação, estável. Então, um momento de raiva, né? Um momento que geralmente você se frustra, você sente esse estresse. A terceira fase é a barganha, tentativas de negociação interna ou espiritual. Então, aqui ocorre, como ele fala, uma negociação. Isso pode ser uma negociação espiritual, você negociar algo, né, ali, de que você não vai sofrer mais, que esse sentimento não vai mais vir. Você pode negociar com alguém também, com uma pessoa. É um momento também em que você se cobra muito que as coisas vão ser como antes, vão voltar a ser como antes. Então, aqui é um momento em que eu diria que existe uma estabilidade ali na fase. Então, você começa a negociar, você pensa que as coisas vão voltar, que tudo vai se ajeitar, começa a fazer ali talvez algumas promessas espirituais de que você não vai mais chorar, que não vai mais sofrer desse sentimento, mas essa fase ela é muito passageira também. Então é um momento que você pode pensar que você está ali estabilizando, né, ali nas fases, mas ocorre ali às vezes uma depressão, que é a próxima fase.
que é a tristeza profunda e sentimentos de impotência. Então você se culpa muito. Essa fase é uma fase que não necessariamente a pessoa pode passar por isso. Então, nesse momento de luto, é muito importante que a pessoa esteja no tratamento, né, de psicoterapia, com um psicólogo, às vezes um psiquiatra. Então, para que não ocorra essa fase da depressão, que é um sofrimento profundo, um sofrimento constante, um sofrimento mais intenso. Então, para que não chegue ali nessa fase de depressão, é necessário ali após o luto, né, quando caso você aí na sua rotina, né, você veja que você está sofrendo muito ali com o luto, com o sofrimento dos outros, com o sofrimento do paciente, você sente uma tristeza muito profunda desse sentimento, já procure ali o processo, né, um processo, um tratamento com um psicólogo, um psiquiatra, para que você não passe, né, por essa situação. Mas a fase aí da depressão é a quarta fase aí do luto. E a quinta é a aceitação, que é a última fase do luto. Geralmente não existe um tempo certo para essas coisas acontecerem. Muitas vezes também essas fases elas podem se inverter. Então a pessoa está ali na fase da barganha, ela pode voltar para a fase de negação, ela está na fase da raiva, volta para a negação. Então essas fases elas podem se inverter também e migrar de uma para outra a curto prazo, a longo prazo, e não tem um tempo para a pessoa chegar até a aceitação. Não existe um tempo certo. Depende muito de cada pessoa. Então, a fase de aceitação é a fase de compreensão e reestruturação emocional. É a fase que ela compreende que aquilo realmente aconteceu, que aquela pessoa realmente vê a óbito. Ela começa a aceitar aquela morte daquela pessoa, daquele paciente, e elas começam a se reestruturar realmente emocionalmente. Então, ela começa a se autocuidar, a pensar mais em emoções positivas, tentar não focar tanto nos pensamentos negativos, né? Como eu sou culpado disso, eu tenho culpa nisso, essa pessoa não poderia ter ido. Então, ela começa a fugir desses pensamentos, dessas emoções negativas e já ir para uma reestruturação, pensar mais positivamente, ter emoções mais positivas. Então, essas são as fases do luto. E qual que é o papel do profissional no acolhimento? Atendimento humanizado e empático. Então, qual que é o papel aí do profissional da saúde que está ali em contato direto ali com os pacientes, com essas situações, com os familiares? Então, a empatia é a base do acolhimento. Então, entender que a dor do outro, entender a dor do outro sem absorvê-la. E eu entendo que isso é muito difícil. Então, geralmente a gente tende a sempre absorver muito facilmente a dor do outro. Principalmente quando há uma expectativa muito grande daquela recuperação, daquela melhora daquele paciente. Então, você deve ali ter a empatia, se colocar no lugar do outro, no sentimento do outro e acolher os familiares, acolher o paciente, sim, mas sem absorver muito isso, tentar separar um pouco as coisas. O segundo é a comunicação cuidadosa e respeitosa com os familiares e pacientes. Então, no momento da comunicação, não apenas ali do óbito, mas também das devolutivas do momento daquele paciente, da devolutiva da recuperação, de como que está o tratamento, sempre ser uma comunicação cuidadosa, respeitosa. Então, esses profissionais lidam com informações muito sensíveis, lidam ali com uma vida, né? Então, essa pessoa é uma pessoa muito importante para esses familiares, né? É uma mãe, é um filho, é uma esposa, um marido. Então, são pessoas muito importantes, então, que devem ser, essas pessoas merecem ali uma comunicação muito cuidadosa e respeitosa. E o respeito ao tempo e ao processo de luto de cada indivíduo. Então, também ter um respeito, né, a essas fases do luto. Como eu falei, o luto, existem essas 5 fases, não existe um tempo certo para cada pessoa passar por esse luto, mas esse respeito é muito importante ali para os familiares, para as pessoas que lidam diretamente com isso. Então, respeite ali o tempo
da pessoa. Então, agora nós vamos falar sobre o autocuidado, cuidando de si para cuidar do outro. Então, antes mesmo de nós cuidarmos dos pacientes, antes mesmo da gente cuidar dos familiares, se preocupar ali com a comunicação e tudo mais, é necessário também a gente cuidar de si. Então, é muito importante a gente estar atento com alguns sinais de esgotamento emocional. Vou citar aqui alguns desses sinais, que pode ser irritabilidade, insônia, fadiga crônica e desmotivação, sensação de vazio ou perda de propósito no trabalho, sintomas físicos como dores de cabeça e problemas digestivos. Então, obviamente que esses são, quando a gente fala de sinais de esgotamento emocional, já são sofrimentos intensos, que tem uma intensidade maior, você se irrita muito, você tem muita insônia, e também não só na intensidade, como na duração. Então, você tem insônia muitas noites, você tem uma irritabilidade muito constante, todos os dias, essa sensação de vazio muito constante. Então, uma irritabilidade de um dia, de uma hora, de um período curto, é uma coisa. Então, uma irritabilidade a longo prazo, muito intensa, é um sinal ali de alerta, né? Então, por isso, volto ali a pontuar da psicoterapia, do acompanhamento terapêutico, para tratar desses sinais, né? E saber lidar ali melhor com essa situação. E trouxe aqui também algumas estratégias de autocuidado, que é estabelecer limites emocionais, então saber ali até onde eu consigo, né? Então, até onde que a minha tristeza, ela é normal, ela é comum, saber ali até onde eu consigo lidar com o luto, até onde esse luto tá me fazendo muito mal, tá me trazendo esgotamento emocional. Então, estabelecer esses limites, você mesmo estabelecer esses próprios limites emocionais, buscar apoio de colegas e profissionais especializados. Então, identifiquei que eu estou sentindo esses sintomas. Então, sempre buscar apoio de colegas e profissionais especializados, no sentido que eu falei dos psicólogos, tratamento com psiquiatra também é possível. Então, sempre buscar esse apoio. Sempre buscar também falar o que você sente, né? Se expressar de alguma forma, tirar um pouco isso de dentro de você. Práticas de relaxamento e mindfulness, meditação, então sempre tentar fazer momentos, né, de meditação. Às vezes, para você, práticas de relaxamento seja ter um momento com a sua família, passear com o cachorro, ter um momento para você parar e assistir uma série. Então, tem esses momentos de relaxamento também, para que a sua mente fuja um pouco também desses pensamentos de luto, pensamentos negativos. Então, essas práticas de relaxamento também ajudam muito no autocuidado. E também investir no lazer e em momentos de descanso. Então, invista também no seu lazer, nos momentos vagos, né, que você possui. Invista em lazer, né? O que você gosta de fazer, o que te faz descansar, que faz ali realmente sua mente parar. Então, invista nesses momentos, é muito importante ali para o autocuidado, para se autocuidar. Então, como ele está falando aqui, a gente só consegue cuidar do outro quando a gente cuida da gente. Então, é muito importante a gente não deixar ultrapassar ali um esgotamento emocional e saber ali remediar, se cuidar, estar atento ali aos sinais. E agora nós vamos falar sobre a resiliência e saúde mental no ambiente de trabalho. E o que é, primeiramente, essa resiliência emocional? É a capacidade de lidar com desafios, pressões e momentos difíceis sem comprometer a saúde mental. Então, principalmente trazendo aí para o ambiente assistencial, o ambiente da área da saúde, a gente não controla, a gente não tem controle sobre esses acontecimentos, sobre acontecimentos de óbito, do sofrimento das famílias. A gente não tem o controle sobre isso, obviamente, que esses profissionais vão trabalhar com o tratamento, com a melhora, vão se doar 100% para isso, para que isso ocorra, mas que a gente não tem o controle
a lidar com situações, algumas coisas naturalmente acontecem. Então, como que, mesmo diante desses desafios, mesmo diante dessa pressão, desse ambiente, desses momentos difíceis, eu não consiga deixar a minha saúde mental se afetar? Isso é a resiliência. É você conseguir ali, mesmo diante desses momentos, você conseguir não deixar esses pensamentos, essa autocobrança, essa frustração te esgotar emocionalmente. Então, como que eu faço, Luana, agora para fortalecer a resiliência emocional no meu dia a dia? Como que eu faço para ser uma pessoa mais resiliente, não deixar essas situações me afetar tanto, me deixar tão marcada, tão triste com a situação? Primeiramente, é o autoconhecimento e o autocuidado. Então, identificar emoções e limites pessoais para evitar sobrecarga emocional. Então, primeiramente, se conhecer, identificar até onde é o seu limite, até onde uma emoção ela tá intensa ou ela já chegou ali a, a um sofrimento muito profundo. Então, identificar ali os seus limites. Rede de apoio também é muito importante, então compartilhar esses desafios com os colegas, com amigos, com familiares para aliviar tensões e encontrar soluções. Essa rede de apoio também pode estar ali inclusa, né, o acompanhamento psicoterapêutico, a terapia. Então, esses momentos que você vai compartilhar esse desafio, compartilhar que você sente isso, que é difícil para você. Então, tirar isso de dentro de você e ter essa rede de apoio é muito importante. Práticas saudáveis, então exercícios físicos, alimentação equilibrada, hobbies e momentos de lazer para reduzir o estresse. Então, como eu falei, a gente não retira totalmente o estresse da nossa vida, a gente não retira a tristeza totalmente, principalmente quando a gente está lidando ali com esse sofrimento, com esse momento difícil. Mas a gente consegue reduzir. E como que a gente reduz esses sofrimentos? A gente reduz com as práticas de autocuidado, com o exercício físico que a gente faz, com 30 minutinhos que a gente tira para uma caminhada, com uma alimentação um pouco mais saudável, com hobbies, coisas que a gente gosta de fazer no dia a dia. Então, trazer momentos leves para o nosso dia, né? Mesmo que sejam momentos curtos. Então, trazer um pouco do que a gente gosta para o nosso dia para não tornar um dia esse estresse ali tão constante no seu dia. Também as técnicas de enfrentamento, como meditação, respiração consciente e terapia como formas eficazes de lidar com emoções intensas. Evitar o isolamento, buscar suporte quando necessário, reconhecer que pedir ajuda é um ato de coragem e não de fraqueza. Então é muito comum as pessoas acharem, principalmente quando ela está ali nessa situação, né? E quando a gente está no ambiente profissional, a gente acha que a gente não pode ali demonstrar fraqueza, que a gente tem que demonstrar sempre muita coragem, muita força. E que não, a gente precisa de suporte nesses momentos, a gente não pode se isolar. Então, reconhecer que você pode pedir ajuda para um colega, iniciar uma terapia. Isso faz você uma pessoa corajosa e não uma pessoa fraca. Né? Então, demonstra que você está se cuidando, que você está se cuidando primeiro para cuidar do outro. Então, como que eu vou cuidar, né, do meu paciente nesse momento complicado? Como eu vou cuidar do tratamento do meu paciente? Como que eu vou lidar com as famílias desse paciente se eu, né, não estou bem emocionalmente, se a minha saúde mental está afetada? Então, cuidar de mim é muito importante e é um ato de coragem. Desenvolvimento contínuo também, então aprender novas estratégias para gerenciar emoções e melhorar a saúde mental também. Então, sempre buscar esse desenvolvimento contínuo, sempre também estar atento aos seus sinais, ao autoconhecimento, a tudo isso que eu informei de técnicas de enfrentamento, momentos de relaxamento no seu dia. Então, sempre ali trazer estratégias para o seu dia a dia para gerenciar essas emoções.
E Luana, como que eu utilizo uma comunicação mais empática no luto, com as famílias? Como que eu me comunico de uma forma mais empática, me colocando no lugar do outro, mas sem absorver ali muito para mim aquela informação? Então, como que eu ofereço apoio e como que eu falo sobre a perda, né? É muito difícil a gente falar sobre perdas, sobre luto. É um tema realmente muito sensível que a gente precisa realmente tomar muito cuidado. Então, aqui estão algumas sugestões, né? De o que dizer para demonstrar empatia. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos. Sinto muito pela sua perda. Estou aqui para o que precisar. Então, você demonstra ali que você está ali, que qualquer coisa que a pessoa precise, você vai estar à disposição. A próxima frase: não há palavras que possam aliviar essa dor, mas sabe que você não está sozinho. Então, sempre demonstrar a presença. A sua presença é algo mais importante para qualquer pessoa que está passando por um luto ali naquele momento. Então, a sua presença, né? Presença para caso a pessoa queira falar, ou talvez não queira falar mesmo, queira ficar em silêncio, mas só com a sua presença ali. A sua. A sua disposição, né? Estar ali para falar algumas palavras, enfim. Então, estar ali é muito importante para aquela pessoa. Se precisar conversar ou de algo, estou disponível para te apoiar. Então, sempre demonstre, seja demonstrando ali aquela pessoa a sua presença, mostre que você vai estar ali para o que precisar, e demonstre ali reconhecimento pela perda. Eu sinto muito pela sua perda. Então, a sua presença ali, como eu falei, é muito mais importante que qualquer palavra que você fale. Então, se demonstre ali, de fato, presente, disponível para acolher esse sentimento. E algumas frases que é legal a gente evitar, a gente pode minimizar ali no nosso dia a dia. Então, pelo menos ele não está mais sofrendo. Isso pode parecer que a dor da pessoa enlutada não é válida. Então, às vezes a gente fala não com a intenção, né, de falar isso, né, mas muitas vezes a pessoa interpreta de uma outra forma. Então, pelo menos ele não está mais sofrendo. Isso pode fazer com que a pessoa que está passando pelo luto sinta que não é válido, que esse sentimento dela, né, de sofrimento não é válido. Próxima frase: seja forte, vai passar logo. Cada um tem o seu tempo para lidar com o luto e impor prazos pode ser prejudicial. Então, não imponha prazos. Ah, não vai passar logo. Seja forte. Então, como vocês viram, né? A fase do luto, ela é longa e que para muitas pessoas pode ser que seja mais longa ainda. Então, não estabeleça, né? Não prometa, né, que vai passar logo, porque pode ser, porque essa dor, ela é variável, ela diferencia de pessoa para pessoa. E Deus quis assim. Uma frase religiosa, ela pode não ser reconfortante para todos. Então, pode ser que para você faça sentido, Deus quis assim, mas que para aquela pessoa, naquele momento, uma frase nesse sentido não faça sentido para ela, não seja tão reconfortante assim. Então, tome cuidado, né, com essas frases, no momento de falar algo. Como eu falei, é muito melhor a gente estar ali do que qualquer palavra, você se demonstrar presente, se demonstrar disponível, e demonstrar realmente que está interessado ali em ajudar aquela pessoa a estar presente ali para escutar ou para falar alguma coisa. E aqui abaixo eu coloquei como oferecer apoio de maneira prática. Então, como ser prático ali nesse momento que a gente está oferecendo apoio? Respeite o tempo e a necessidade da pessoa de falar ou de ficar em silêncio. Então, respeite o tempo daquela pessoa. Pode ser que ela não queira falar sobre esse luto naquele momento. Então, respeite esse momento para você poder ali falar algo com essa pessoa. Ofereça ajuda concreta, como acompanhar em tarefas diárias ou resolver pequenas demandas. Então, demonstre, como eu falei, demonstre ali presente, né, para acompanhar em algumas tarefas diárias, acompanhar ali naquele momento. Demonstra presença, mesmo sem palavras. Um abraço ou um simples estou aqui pode significar muito. Então, é realmente isso que eu comentei aqui.
Então, um abraço, um simples, eu estou aqui, conte comigo, ele pode valer muito mais do que frases longas de querer falar muito naquele momento. Pode ser que a pessoa não queira escutar. Então, realmente esteja presente ali nesse momento. Trouxe aqui para a gente já finalizar o nosso treinamento uma indicação de leitura para você que deseja lidar melhor com esse sentimento de perda, com esse sentimento de frustração, de culpa, né, pela perda de um paciente, pela perda de um amigo, de uma pessoa próxima, né, que seja um sofrimento direto, como a gente falou, né, uma perda direta ou indireta. Para você que às vezes não está ali realmente inclusa nesse ambiente, né, de muitas perdas, mas que também quer ouvir mais sobre esse assunto também. E para você, né, que está incluso nesse ambiente assistencial, no ambiente da saúde e passa por isso, né, a gente tem um livro muito legal, um livro pequeno, mas que é muito rico, sobre da Ana Cláudia Quintana Arantes, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Essa obra ela nos convida a refletir sobre a finitude da vida e a importância de viver plenamente. Então não é ao contrário do que a capa pode parecer, né? Não é um livro que fala apenas sobre o luto, sobre a perda, mas que fala muito sobre a vida, sobre como viver bem, como viver plenamente. Esse livro foi escrito por uma médica especialista em cuidados paliativos, traz uma visão humanizada sobre o luto e a morte. Então, para você que quer realmente ter uma visão mais humanizada sobre o luto, sobre a morte, realmente nos seus atendimentos, como lidar com a família, é uma indicação muito legal para você. Auxilia profissionais que lidam com o fim da vida a desenvolver a empatia, o acolhimento e a resiliência, que é tudo isso que a gente falou aqui hoje, né? Como ser resiliente nesses momentos, não deixar que essa situação ela me agrida tanto, que faça eu sofrer tanto, como que eu desenvolvo a empatia ali para falar com o familiar, para apoiar o familiar, também me colocar no lugar do outro sem deixar que aquilo me afete tanto. E também ensina a enfrentar a morte com naturalidade e nos ajuda a viver com mais sentido e propósito. Então, a frase aqui que eu coloquei é: cuidar do outro começa por cuidar de si mesmo. Então, fica aí uma indicação muito legal sobre esse tema que a gente está tratando aqui hoje. E realmente, como eu falei, muito importante a gente cuidar da gente mesmo antes da gente cuidar do outro, da gente pensar, né, nos tratamentos, pensar no cuidado com aquele paciente que está numa situação já grave, que existe um risco, e que você já começa a sofrer ali por esse sentimento. Então, como que eu faço para cuidar de mim, para que eu esteja bem para cuidar do outro? Então, talvez seja adicionando algumas práticas de autocuidado no seu dia a dia. Talvez seja você identificar o que te faz ter prazer no seu dia a dia. Seja tirar um tempo para ler um livro, um tempo para fazer uma caminhada curta. Então, trazer um pouco, né, de momentos prazerosos, momentos de qualidade ali para você, né? Então, talvez seja se abrir mais com seus colegas, com seus familiares, com uma busca, né, de um acompanhamento terapêutico para conseguir lidar melhor com esses sentimentos. Então, existem várias formas de cuidar de si, né? Pessoal, é muito importante que a gente não deixe de cuidar, né? E trouxe aqui uma frase desse livro, que é: morrer é um processo, viver também. O que fazemos entre um começo e um fim define a qualidade da nossa existência. Então, o que a gente. Ele resume bastante o que a gente falou aqui hoje, né? Então, o que define, né, ali a nossa vida, todo o processo, né, da nossa vida, é o que você fez, né? Se você viveu com qualidade, se você se cuidou, teve um autocuidado constante, se você se preocupou com a sua saúde mental. Então,
vai importar ali no final, né, das coisas é realmente se você se cuidou, se você estava ali sempre preocupado com você, se você viveu bem de uma forma, né? Então, é um livro muito interessante, né? Reforço aí que é uma leitura legal para se ler para esses momentos. E é isso, pessoal. Agradeço por ter chegado até aqui. Espero que esse treinamento tenha ajudado, principalmente aos que estão inclusos aí nesse ambiente, né? Ambiente da saúde, assistencial. Espero que tenha ajudado de alguma forma. E é isso, até o nosso próximo treinamento. Tchau, tchau.